Olá, turma. Quero desejar a todos vocês uma semana iluminada, uma semana de paz e principalmente com muita saúde. Sabemos que nós estamos enfrentando aí um momento muito difícil, né, em relação ao combate da Covid-19. A pandemia realmente atinge uma situação num momento extremamente preocupante. Isso daí remete a cuidados, né? Usar máscara, distanciamento, toda a atenção e todo cuidado agora é extremamente importante. Na medida em que a vacinação e a vacina no Brasil ainda não tem avançado, a gente percebe que estamos com dificuldade, né, em conseguir mais doses. Então, enquanto a gente não consegue essa imunização, né, via vacina, a gente precisa manter todo o cuidado. Bem, e isso fez a gente parar, né, durante um tempo, de acordo com o decreto do governo do estado, as aulas presenciais. Então, eu resolvi, nessa semana de aula não presencial, a gente vai revisar na forma de comentários e correções as questões que foram colocadas para vocês nas atividades anteriores. Então vai ser uma videoaula bem legal, interessante para a gente tirar dúvidas dos principais conteúdos estudados. Então fiquem atentos. Bem, na primeira questão, a gente tem aí uma estrofe, né? São versos do poema Lembranças de Morrer, de Álvares de Azevedo. Isso aí remete à literatura, remete às gerações poéticas do romantismo, né? Coisas que nós já estudamos. Então, assim, esse trecho aí do poema do Álvares de Azevedo diz o seguinte para a gente, acompanhe comigo. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Bem, esse é um trecho de um poema, o poema é bem mais extenso, né? Um poema muito conhecido, um poema que aparece muito, inclusive, nas provas do Enem. Álvares de Azevedo, nesse poema, inclusive, ele já finaliza com aquilo que caracteriza a segunda geração poética, que é a geração do mal do século, a geração do ultrarromantismo, né? Aquele escapismo que nós estudamos, né? O escapismo na morte, por exemplo, muito comum nos poemas e na poesia dessa segunda geração poética. Então, nesse mesmo poema, Lembranças de Morrer, Álvares de Azevedo, que é o grande nome dessa geração poética, a segunda geração ultrarromântica, ou geração do mal do século, ele finaliza esse poema dizendo assim: descansa o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Então, pessoal, nesse poema, Lembranças de Morrer, Álvares de Azevedo parece, né? Ele já escreve um poema que seria o epitáfio, né? O que é o epitáfio? É aquela inscrição que aparece nos túmulos. Parece que é o epitáfio para o seu próprio túmulo. Ele já percebe a morte, a presença da morte. Lembrando que, como a gente viu em aulas anteriores, que realmente os poetas dessa geração eles morreram todos muito cedo, né? O Casimiro de Abreu, o poeta da infância, né? O saudosismo, o escapismo na infância também, morreu aos 21 anos, tal qual Álvares de Azevedo, que também morre aos 21 anos. Então, a questão em tela, com base nesse poema, diz o seguinte: alternativa A, o que é correto, né? O que é correto a gente afirmar em relação a esse poema do Álvares de Azevedo? Alternativa A diz: pertence
a primeira geração poética. Ora, quem estudou o assunto já sabe. Esse poema não é da primeira geração, né? E tem característica religiosa. A primeira geração poética, vocês devem estar lembrados, é a geração lá de Gonçalves Dias, né? Que é uma geração nacionalista indianista. Então, a alternativa A, incorreta. A gente quer encontrar a alternativa correta. Letra B. Letra B diz, pertence à segunda geração poética. Olha, segunda geração poética, isso aqui está correto. Mas com característica condoreira, está errado, né? O condoreirismo é uma característica da terceira geração poética, a geração condoreira. Lembra? Condoreira vem de condor, a grande ave, né? Que remete à liberdade. Aí é falar de Castro Alves, né? O condoreirismo já é uma geração poética que vai falar da liberdade, do engajamento social, com Castro Alves. Letra B também está incorreta. Vejamos a C. Pertence à terceira geração poética. Já está errado dizer que é a terceira geração poética. Esse poema, Lembranças de Morrer, do Álvares de Azevedo, pertence à segunda geração poética, que aparece aqui, ó, na letra D. A letra D, alternativa correta, pertence à segunda geração poética, prevalecendo o escapismo na morte. Vimos, isso está presente logo aqui no início no primeiro verso, quando ele diz, ó, eu deixo a vida, é a antivisão da morte, é a poesia do escapismo, mal do século, ultrarromântica, segunda geração poética. Acertou quem marcou a letra D. Passemos agora para a questão 2, né? A gente está comentando as questões, revisando os principais assuntos estudados. Aqui ainda está falando de romantismo, geração poética. A questão 2 diz, Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua Canção do Exílio, que é um poema extremamente conhecido, talvez o poema que é mais conhecido da literatura brasileira e aquele que mais foi parafraseado e também paródias com base nesse poema do Gonçalves Dias. Pode ser considerada tipicamente romântica por quê? Então essa pergunta é, o que é que caracteriza a Canção do Exílio para que ela se enquadre, né, com essa característica romântica da primeira geração? Alternativa A diz, Canção do Exílio desvaloriza o sentimento de nação. Ó, pessoal, desvalorizar, isso aqui está totalmente equivocado, né? Vocês estão lembrando de Canção do Exílio, né? Minha terra, ó, Gonçalves Dias falando do Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observe que Gonçalves Dias usou aqui, porque ele está em Portugal, né? E o lá, Brasil. As aves de Portugal não gorjeiam como as aves do Brasil, porque as aves brasileiras, a natureza brasileira, tudo no Brasil é mais esplendoroso, é mais maravilhoso, é mais belo. Então, o poema em Canção do Exílio é de exaltação à natureza, é extremamente patriótico e nacionalista. Então, a alternativa A dizer que desvaloriza o sentimento de nação, né, e enfatiza as belezas de Portugal, é justamente o contrário. Ele enfatiza as belezas do Brasil. Por isso, é um poema nacionalista. Analisemos agora a alternativa B. Canção do Exílio expressa o ultrarromantismo típico da segunda geração. Ora, claro que não. A gente estudou, né? As 3 gerações. A gente sabe que a Canção do Exílio está lá na primeira geração poética. Ela é uma geração, a primeira geração poética, ela é nacionalista e indianista. Canção do Exílio é um poema extremamente nacionalista. A letra B também está incorreta. Letra C diz, apresenta o índio como herói nacional. Essa idealização do índio, Gonçalves Dias fez, mas ele não faz essa idealização em Canção do Exílio. Ele faz essa idealização, por exemplo, em Juca Pirama, né? Foi outro poema que nós estudamos. A letra C está incorreta.
Então a correta também é a última alternativa nessa segunda questão. Canção do Exílio exalta a terra natal, é nostálgica e saudosista. Sim, conta justamente toda essa saudade, né, do eu lírico que está distante da sua terra natal, o Brasil. O tema é tratado de modo sentimental e emotivo. Claro, ele expressa todo o sentimento que ele tem, o saudosismo, né, da terra distante, do Brasil, com suas belezas naturais. Poema extremamente patriótico e nacionalista. Corrigido a questão 2, passemos para a próxima questão. Já a questão 3 agora é Castro Alves. Vamos lembrar Castro Alves, poeta, né, da terceira geração, a geração condoreira. Então, referências a Castro Alves encontram-se apenas em... Então, nós temos 4 proposições aqui nesse exercício. Quais das 4 faz referência, é uma característica de Castro Alves? A primeira diz, sua poesia é extremamente egocêntrica e sentimental. Ora, gente, esse egocentrismo, esse sentimentalismo ficou muito na primeira geração e principalmente na segunda geração poética, né? A terceira geração não traz firmemente esse egocentrismo, esse sentimentalismo como principal característica, exprimindo um pessimismo doentio, uma descrença generalizada, um tédio de vida que impregna tudo de tristeza e desilusão. Essa característica aí daria muito bem para os poetas da segunda geração, mas não para Castro Alves. 2. Seu estilo vibrante e oratório empolgava os ouvintes, popularizando seus poemas de caráter social. Grava isso, estudante. Castro Alves, né? Estilo vibrante. A sua poesia ela era declamatória, né? Vamos lembrar que Castro Alves ele era o poeta dos escravos. Era uma causa abolicionista. Castro Alves ele vai no poema Navio Negreiros, né? Ele vai denunciar, ele vai proclamar a sociedade brasileira, né? Os líderes, os políticos, e a sociedade branca também a se engajar numa luta por igualdade, né? E ele vai denunciar toda a violência, né, que era cometida contra os índios que vinham da África. Então, 2 é extremamente correto, corretíssimo em relação a Castro Alves. Seu estilo era vibrante e oratório, né? Empolgava os ouvintes. 3. Ele é o autor do poema Juca Pirama? Não, eu acabei de dizer na questão anterior, Juca Pirama é de Gonçalves Dias. É um poema de inspiração indianista, mas não é de Castro Alves. E a proposição 4 também é correta. Foi chamado de o poeta dos escravos, por seus textos contra a escravidão, né? É uma poesia de engajamento, por isso ela é condoreira. Lembra a liberdade, libertação. Castro Alves realmente foi um poeta que se dedicou, né, a sua vida literária a defender os negros que eram escravizados. Vamos analisar a questão 4 agora. Bem, para a questão 4 é importante a gente relembrar esses conceitos. Ó. O que é paráfrase? Né? Intertextualidade. Isso lembra logo a intertextualidade. Essa intertextualidade, que é quando um texto se relaciona com outro texto, faz referência a outro texto, basicamente a gente tem 2 formas, né? A paráfrase, ó, vamos ler aqui comigo. Paráfrase consiste no ato de recriar um texto de modo a evidenciar as principais ideias e conservá-las. Olha como isso é importante, alunos. A paráfrase, um texto, ele repete, né? Ele traz a mesma ideia do outro, né? Ele conserva as mesmas ideias. Isso é muito importante observar. Parafrasear um outro texto é você trazer aquela ideia do outro autor, mantendo aquela mesma ideia. Não é copiar, isso aí seria um plágio, mas é manter as mesmas ideias. Esse tipo de intertextualidade reproduz, de modo geral, um conteúdo ou fragmento desse texto. Destaca-se que a paráfrase faz alusão positiva à obra parafraseada. Agora vamos observar a paródia. Em que consiste a paródia? Preste atenção, estudante. Paródia consiste no ato de se apropriar de um texto com o objetivo de modificá-lo. Ora,
Na paródia, você tem a pista de que esse texto do autor remete a outro, mas com alguma modificação. Por quê? Porque normalmente, o que é que ocorre normalmente? Uma adulteração do discurso inicial, de modo a criticá-lo, ironizá-lo. É muito comum na paródia aparecer, né, despertar um certo humor no texto. Então, fica atento. O texto traz uma ironia, né? O texto tem uma pitada de humor, de sátira. Essa intertextualidade tende a ser paródia e não paráfrase. Ok? Então, essa distinção entre paráfrase e paródia, entender isso aí é importante para a gente responder a próxima questão. Bem, vamos para a próxima questão. Leia os textos 1 e 2 para responder a questão 4. Ele diz aqui na questão 4. Após a leitura dos textos, pode-se perceber que eles estabelecem uma relação intertextual, pois o texto 2 é construído de modo semelhante ao texto 1. Trata-se de uma paráfrase ou paródia? A resposta aqui a gente vai marcar que é paráfrase ou é paródia. Ó. Texto 1. Esse texto aqui ó, é um poema chamado Quadrilha, do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. O que é que Drummond diz no seu texto? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Olha, estudantes, esse poema Quadrilha de Drummond, quando a gente faz uma análise dele, no início parece até uma coisa infantil, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Parece uma coisa pueril, infantil, um poema bobo. Porém, quando a gente começa a perceber, né, e vai avançando no poema, a gente começa a perceber que o grande objetivo de Drummond, que era uma marca na sua poesia, né, é tratar dessa questão da solidão. Veja que ele fala de desencontros, fala de solidão, e veja como ele trata o amor, né? O amor que parece não ser correspondido. Quem João amava, não amava, né? Quem Teresa amava, ela não era correspondida. Interessante é que Lili, que não amava ninguém, veja como o Drummond trata isso. É a única que no final Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E observe que esses personagens que aparecem no poema, a maioria não consegue concretizar o amor. A maioria toma outros destinos, outros rumos, ou até mesmo a morte. Então, Drummond aí traz uma visão de que esse amor, o amor ser correspondido, para o amor ser vivenciado, não é uma situação tão fácil, né? E aí fica muito evidente essa ideia de solidão permeando as pessoas, né? Esse desencontro entre as pessoas. E é essa visão, assim, tanto pessimista em relação ao amor, que marca muito tempo essa poética de Drummond. Mas se a gente parar para analisar, no texto 2, Flor da Idade, uma música do Chico Buarque, ele repete, né, essa mesma visão de Drummond. Então, olha, como um leitor que já conhece o poema Quadrilha de Drummond, quando escuta a música ou lê a letra da música de Chico Buarque, já percebe a intertextualidade. Está claro que Chico Buarque se espelhou em Drummond, né? Um poeta lá do modernismo brasileiro. Porque lá para as tantas, na música de Chico Buarque, ele diz: Carlos amava Dora, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava. A filha que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Então, pessoal, num poema de Carlos Drummond de Andrade, fica muito nítido, né, essa ideia de um amor e de um desencontro nessas relações amorosas. É o mesmo que Chico Buarque faz. Então,
O poema Quadrilha de Drummond está replicado, ele está repetido, ele mantém a mesma ideia, né? Chico Buarque, em Flor da Idade. Isso aí, essa intertextualidade, a gente chama de paráfrase, porque as ideias estão mantidas, certo? Em ambos os textos, nos dois textos, nós temos um desencontro amoroso, né? Uma perspectiva de solidão, ok? Acertou quem marcou paráfrase como intertextualidade. Vamos para a próxima questão. Ainda falando de intertextualidade, nós temos aqui uma questão muito interessante. Essa questão diz assim: observe que o quadro Mona Lisa, né? Essa primeira tela aqui, ó, Mona Lisa do pintor Leonardo da Vinci, uma tela extremamente conhecida aí, certamente vocês já estudaram também em artes, né? Da Vinci, foi retratado com um tom satírico na tela Mona Rica. Então, ora, quando a pessoa vê essa segunda tela, chamada Mona Rica, e vê essa imagem aqui, ora, quem conhece a tela do grande pintor Da Vinci, logo vai saber que há uma intertextualidade. Só que essa intertextualidade, ela aparece de que forma? Né? Com um tom de ironia, né? Com um tom sarcástico, com um certo humor. Porque Mona Lisa, ele pega esse termo lisa, remetendo à ideia de que está liso, né? Que é pobre, que não tem bens, e Mona Rica, ó, cria um nome aí parecido com Mona Lisa, Mona Rica, e aparece aqui a personagem baseada, né, com o mesmo fundo, o quadro aparece o mesmo fundo aí do quadro original de Da Vinci, mas a Mona Lisa agora, ela está totalmente estilosa. A gente dá para perceber pelo cabelo, pelo o colar de pérola que ela traz aqui, um anel, né? Nas mãos, ela traz aqui, ó, um iPhone, um tablet, algo da modernidade, algo que remete uma pessoa que tem mais posses. E aí esse trocadilho, Mona Lisa, Mona Rica. É óbvio que existe intertextualidade aí, mas essa intertextualidade retratada, vamos para a questão 5, minha gente. Questão 5, ó, a intertextualidade retratada nas telas trata-se de, aí acertou quem disse, paródia, né? Paródia porque existe o tom de humor, o tom de ironia na hora de fazer relação a um texto original. Bem, minha gente, finalizamos a nossa revisão, né? Esse comentário das questões, que é para tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem as aulas e bons estudos.